aula de hoje, no grupo 10 Extremos, no capítulo 19, na rede, nós vamos trabalhar o módulo 151, classificação de rimas. A teoria está nas páginas 38 e 39. Na poesia, uma das maneiras de conferir ritmo ou musicalidade ao texto é o uso das rimas, que é a coincidência total ou parcial de sons em determinados pontos dos versos. Geralmente, elas ocorrem entre as palavras no fim dos versos, são as rimas externas, embora elas possam ocorrer no meio também, seriam as rimas internas. Então, nós temos aqui um exemplo de um poema. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las mais vez desperto, eu abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, indo as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Agora nós vamos ver este mesmo poema sendo declamado. Ora, direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea com um palho aberto cintila, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, o que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem? Quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama é capaz de ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Bom, o que são versos brancos? Nem todo poema apresenta versos com rimas. Os versos sem rimas são chamados de versos brancos ou versos soltos. Um exemplo de poema constituído de versos brancos é o poema épico A Uruguai, de 1769, de Basílio da Gama. Leia a seguir um trecho dessa obra. Canto 1. Fumam ainda nas desertas praias lagos de sangue tépidos e impuros, em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos, dura indo nos vales, o rouco som da ira da artilharia, musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai, e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas ambição de império. Então, este poema não possui versos, por isso ele é chamado de versos brancos. As rimas podem ser classificadas quanto ao seu valor e quanto às suas combinações dentro das estrofes. O valor das rimas depende do tipo de palavras empregadas na formação de rimas.
Então, nós temos rimas pobres. São formadas por palavras pertencentes à mesma classe gramatical. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Observe que neste exemplo, peteca e boneca são substantivos, enquanto brincavam e brigavam são verbos. Então, as rimas são formadas pela mesma classe gramatical, por isso são chamadas de rimas pobres. As rimas ricas são formadas por palavras pertencentes a classes gramaticais diferentes. Tanto puxavam por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava recheio. Nessa estrofe, ela é um pronome, enquanto amarela é um adjetivo. Então, aí é chamada de rima rica, porque usou classes gramaticais diferentes. E temos também as rimas raras. São formadas por palavras que têm terminações incomuns, difíceis de serem rimadas. Um dia um cisne morrerá, por certo. Quando chegar esse momento incerto, no lago onde talvez a água se tisne, que o cisne vivo cheio de saudade, nunca mais cante, nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. São raras as palavras que rimam com cisne. Nesse exemplo foi usado tisne, que significa ficar negro, tornar-se manchado, para rimar com cisne. Então, quando temos palavras que são difíceis de formar rima, nós temos as chamadas rimas raras. E as combinações de rima. Então, nós vimos os tipos de rima, agora os tipos de combinações. Trata-se da disposição das rimas nos versos de uma única estrofe. Usam-se as letras do alfabeto para indicar quais rimas se ligam entre si. O processo de indicação de rima vocês já aprenderam. Rimas emparelhadas ou paralelas são rimas de dois versos seguidos, A, B, C, etc. Então, olha lá o exemplo. As horas pela alameda arrastam vestes de seda sonhada pela alameda alongada. Então, nós temos dois versos que rimam entre si, mais dois versos. Então, eles estão emparelhadas, elas estão paralelas. As rimas alternadas ou cruzadas são rimas que se alternam entre os versos ímpares e pares. Por exemplo, o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. A, B. Então, olha lá. Talvez sonhasse quando a vi, mas via que os raios do luar iluminada, entre as estrelas trêmulas subia, uma infinita e cintilante escada. Então, aqui, as rimas não estão mais em parelha, elas estão alternadas, elas estão cruzadas. E as rimas interpoladas ou opostas. O primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Então, ele fica A, B, A. Tudo ouvirás, pois que, bondosa e pura, me ouves agora com o melhor ouvido, toda ansiedade, todo mal sofrido, em silêncio na antiga desventura. Então, agora, eu não tenho nem parelhada, nem cruzada. Elas estão opostas. Duas fora e duas dentro. Nós vamos assistir agora um objeto digital que está disponível lá no Portal Infinito, com mais explicações sobre as rimas. E aí, tudo bem? Perdido por aqui? Ah, já sei. Você veio fortalecer aqui no sarau da comunidade do papagaio. Sou o Jonas, líder comunitário.
Todo ano, a turminha do 9º ano de uma escola aqui da comunidade e eu organizamos esse sarau. Há apresentações de música, exposições da arte grafite e muita poesia. Chega mais, vou te mostrar como tá ficando. Bacana, não é mesmo? Esse ano, além da gente ler os poemas feitos pelos alunos, vamos ensinar um pouquinho sobre as rimas. A turma aqui se amarra em rimas. Usam nos poemas, no slam e principalmente na batalha de rimas. Precisa estar afiado para mandar bem. Ó, para ajudar, vou adiantar a explicação das rimas. Assim você já chega com tudo. Rima é a repetição de um som igual ou semelhante que ocorre geralmente na última sílaba de uma palavra. Se liga: casa e asa. A última sílaba de casa é zá e é exatamente a mesma de asa. Por isso, posso dizer que essas duas palavras rimam. A rima serve para marcar o ritmo de um poema. As palavras saem facilmente da boca, como se fosse uma música. Mas você se engana se pensa que rima é tudo igual. Não é. Elas se diferenciam quanto à classe das palavras que rimam, que é o valor da rima ou pela posição no verso das palavras rimadas. Ou seja, a combinação de rimas. Parece confuso, mas eu vou explicar. Clique nas palavras destacadas do poema grafitado para você entender melhor esses dois tipos de classificação. Que casa e asa rimam, isso você já sabe. Agora vamos descobrir como classificar essa rima quanto ao valor. Casa pertence à classe dos substantivos, assim como asa. Quando as palavras rimadas pertencem à mesma classe, chamamos a rima de pobre. Para lembrar, pensa assim: ficou sem muita criatividade para rimar palavras de classes diferentes? Rima pobre. Depois de descobrir o valor da rima, nós a classificamos quanto à sua posição no verso. Essa parte é muito maneira, se liga. A gente chama de A o som da última sílaba da última palavra do verso. Se no verso seguinte o mesmo som se repetir, a gente chama de A também. Mas se for um som diferente, usamos a próxima letra do alfabeto, B. Aqui no poema, a última palavra do primeiro verso rima com a última do segundo verso. Então temos A. Dá uma olhadinha no verso seguinte. Fora não rima com casa ou asa, mas rima com embora. Aí a gente chama de B. Olha como ficou a primeira estrofe. A, B, B. Parzinho A com parzinho BB recebe o nome de emparelhada. Para lembrar, pensa que tem a palavra par no meio da classificação. A palavra favela pertence à classe dos substantivos. E martela, também? Que nada. Martela é verbo. Eu martelo, tu martelas, ele martela. Dessa vez, as palavras rimadas não pertencem à mesma classe gramatical. E quando isso acontece, a gente chama de rima rica. Agora vamos ver como essas rimas se apresentam na estrofe. Já sabe como é, né? Favela, A. Dentro, como não rima com favela, B. Martela, A. Vento, B. Ó, dentro e vento não têm sons idênticos, mas são semelhantes. Então podemos também chamar de rima. E como ficou a estrofe? A, B, alternadas, porque eu alterno A com B. Tranquilo, não é mesmo? Fala aí, você conseguiria achar com facilidade uma palavra para rimar com desvaira? Difícil, né? Por serem tão raras, as palavras que rimam com desvaira, a gente chama essa rima de rara. Rima rara, então, é quando a palavra a ser rimada tem uma terminação tão incomum que dificulta a rima.
Veja mais 2 exemplos de rimas raras para você fazer bonito: quiosque e bosque, cisne e tisne. E como essas raridades se apresentam na estrofe? No primeiro verso, a última palavra é companheiro. Então, ganha a letra A. No segundo verso, desvaira não rima com companheiro. Logo, B. Mas rima com a palavra do verso seguinte. Paira, B também. E no último verso, inteiro, rima com companheiro. Portanto, A. Se liga como ficou. A, B, B, A. Esse esquema de rimas a gente chama de interpoladas. Para lembrar desse nome, pensa que as letras As estão nos polos, por isso interpoladas. Agora que você conheceu um pouco mais sobre rimas, acho que consegue criar alguns versos bem legais com muita sonoridade para apresentar a galera. Alguma dúvida, pessoal, sobre a classificação das rimas? Não. Não. Então, vamos aos exercícios na página 46.